Desemprego, violência, falta de dinheiro, crime entre familiares, incerteza quanto ao futuro, desilusão amorosa. Problemas que podem atingir o ser humano e causar um sentimento desagradável e, às vezes, até desesperador, a angústia. E como conviver com a angústia? É sobre isso que nós vamos conversar com a psicóloga Virgínia Suassuna Martins Costa. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, Ruth. É só ligar a televisão ou o rádio que a gente é bombardeado a cada dia por informações, notícias muito negativas. Que efeito que esse tipo de fato, que essas notícias ruins trazem para nós, para cada um de nós? Gera exatamente isso que o Anderson colocou, né? Gera a angústia, porque na realidade, aquilo que acontece com o nosso semelhante, né? Por projeção, vai acontecer um dia conosco também. Existe uma possibilidade. Por exemplo, quando a gente vai ao enterro de alguém, é claro que a gente chora pela morte do outro, mas a gente chora um pouquinho pela nossa morte, porque existe a possibilidade de mais cedo ou mais tarde nós virarmos as próximas vítimas. Então é normal sentir angústia. Quem está se sentindo assim pode ficar tranquilo que está tudo bem. Olha, depende do grau da angústia, né? Existem pessoas que, de alguma maneira, se deixam visitar por essas sensações. Então, quando essas sensações, prestem bem atenção, são apenas visita, né? Dão o seu recado e mostram para você que existe a possibilidade, tudo bem. Agora, quando essas sensações passam a habitar você, ocupar um espaço muito grande dentro de você, como se você fosse uma casa, imaginem só, cheinha de móveis dos outros, de tal forma que não cabe, não sobra espaço para móveis seus. Então, quando essas emoções que são dos outros habitam você, tomam um espaço muito grande, aí essa angústia passa a ser neurótica e aí sim você precisa tomar cuidado. Você em casa pode participar, tirar suas dúvidas pelo Jornal do Almoço, 255-8282, ligue também, faça a sua pergunta. Virgínia, mas como diferenciar isso? Qual angústia que é a minha, qual angústia que é a do outro e de que forma eu consigo fazer essas divisões que você colocou aí? A angústia que é minha é aquela que eu vivo no dia a dia, porque no dia a dia a gente já tem motivos suficientes para a gente ficar angustiado. Se você parar para pensar, quando você acorda, você vive diariamente situações de escolha. Eu vou no supermercado ou eu vou primeiro levar meus filhos no médico? Então, toda situação de escolha no dia a dia gera muita angústia. Esta é a sua angústia, é a minha angústia. Agora, quando você liga a televisão e vê um avião caindo, vê um sequestro, de repente, esta é a angústia do outro. É claro que você vai se sentir também, como eu coloquei, né, por semelhança, a mesma sensação. Mas deixa essa sensação passar por você. Não se torne refém dessa sensação, porque esta é a angústia do outro, não é a sua. Bom, e quais são os fatores que mais angustiam as pessoas? Esta foi uma pergunta que nós fizemos para o goianiense. O que angustia nos dias de hoje é a questão da violência. O vestibular, a educação dos filhos. Problemas financeiros. Uma paixão assim não correspondida. Medo de perder alguém. Alguém que eu gosto muito. Falta de dinheiro, desemprego, violência, né? Uma das coisas que me deixa mais angustiada. A angústia é falta de preparo da pessoa para as coisas da vida, para os desafios da vida. Quando a pessoa está bem preparada, quando a pessoa está bem consigo mesma, quando ela sabe ter segurança para a solução dos problemas, eu acredito que não há angústia. É isso aí, Virgínia. Motivos não faltam. Como é que a pessoa sobrevive a todos esses problemas sem se angustiar? Olha, é impossível a gente não se angustiar. O importante é saber lidar com a angústia. Então, tem determinadas pessoas que se tornam impotentes diante da angústia. E aí assim que a situação fica perigosa. Então, me lembrei agora de um pedacinho de uma oração de São Francisco de Assis que diz o seguinte: a gente tem que ter muita força para mudar aquilo que pode ser mudado. Então, se você investir naquilo que pode ser mudado, você não vai ficar impotente, não vai ficar angustiado. E a oração diz o seguinte também: me dai paciência para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Tem coisas que eu vou ter que aprender a conviver sim. Agora, o mais importante, sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Isso é que é difícil, né, Virgínia? Isso, na você prática, sabe então, complica um pouco mais, né? Complica, quando falta Anderson. dinheiro, quando a paixão não é correspondida, é mais complicado, né? Mas de repente tá faltando dinheiro, isso é uma situação comum. Aí você precisa verificar também como é que andam as suas expectativas, né? Falta dinheiro para quê?
né? A pessoa disse aí, um amor não correspondido. De repente, a própria pessoa já procura a situação de angústia. Você é livre, você pode escolher. Então, que tal escolher uma outra paixão? Que tal diminuir um pouquinho as suas expectativas? Então, às vezes, nós criamos para a gente mesmo situações que geram angústia, que geram a impotência. Você acha que existem pessoas com perfil para se tornarem mais angustiadas? Sem dúvida, são pessoas que vivem muito de passado, né? Eu poderia ter feito isso, eu deveria ter feito isso, ou pessoas que vivem muito no futuro, né? Achando que no futuro só a desgraça as aguarda. Então, a pessoa que vive no presente, muito em contato com o que ela pode fazer aqui, neste espaço, agora, nesse tempo, dificilmente vai se sentir angustiada. Virginia, como você disse agora há pouco, sentir angústia é normal. A partir de que ponto a pessoa precisa estar mais atenta para os primeiros sinais de alarme, de que aquela angústia já não é mais normal? É quando a pessoa começa a se sentir paralisada pela angústia, né? Quando a vida dela começa a perder o sentido, quando ela acreditar que amanhã vai ser igual ao dia de hoje, que depois de amanhã vai ser igual amanhã. Então, quando ela começar a perceber, né, que a vida começa a perder as tonalidades dela, ela tem que realmente começar a se preocupar. Aí ela passa a ser neurótica, essa angústia. A Eliane, lá do Jardim Planalto, pergunta por que sentimos angústia, elas sentem, né, sempre antes do período menstrual. Olha, existe, né, uma série de modificações hormonais no seu corpo e normalmente ocorre essa angústia assim. Essa angústia é normal. Por que eu sei que ela é normal? Porque ela é temporária, ela é passageira. E a angústia, a pergunta da Malva do Parque Amazônia, a angústia pode fazer com que uma pessoa se desespere e cometa alguma loucura? Pode. A angústia vai paralisando, Malva, você de uma tal forma que você pode entrar num estado muito depressivo, né? Você pode ser sequestrada pela sua emoção. E aí o resgate pode ser até o suicídio. É uma situação muito delicada e perigosa mesmo. Virginia, já que não dá para viver sem essas sensações de medo, de angústia, de ansiedade, como é que a gente pode fazer para tirar proveito, para conseguir sobreviver e tirar algum resultado possível, positivo dessas experiências? É muito interessante, porque a gente existe e a gente sente. Não tem como deixar de sentir as emoções. Então, vamos lá, faça das suas emoções, né, amigas, aquelas amigas que lhe visitam e que deixam um recadinho para você e que vão embora. O perigo é essas emoções se apossarem de você. Por exemplo, você já parou para pensar o que a culpa significa para você? Quando você se sentir culpado, né, aí tem um recadinho da sensação para você. Significa que você violou um limite seu e que da próxima vez, então, você pode fazer diferente. A raiva, por exemplo, quando essa emoção se apossar de você, ela também está te deixando um recado. Que recado? Que alguém invadiu o seu limite. Quando for a ansiedade, por exemplo, ela também tem um recadinho para você. Ela está lhe dizendo, olha, tem alguma coisa no futuro diante da qual você tem que se preparar melhor. Então, de hoje em diante, quando a emoção entrar dentro de você, escute o recado dela, né? Se posicione e mande ela embora. O perigo é você ser sequestrado por ela. Mas é fácil fazer isso? É, Ruth? Não sei. Nós temos aqui perguntas complicado isso na prática, né? Estão tendo dificuldade com as emoções. Nós temos aqui pessoas que estão tendo dificuldade com essas emoções. O Danilo, do setor oeste, ele pergunta se é uma situação normal a pessoa ficar com angústia e não comer nada. E a Rosângela, também do setor oeste, pergunta se a síndrome do pânico está de alguma maneira ligada à angústia. Está sim. Bom, então a primeira pergunta, se você de repente tem angústia e não tem vontade de comer nada, este é apenas um sintoma da angústia. Como o pânico é uma outra forma, né, da angústia se manifestar. Então, nesse período aí que você não está comendo nada, ao invés de você tomar uma série de medicações, tenta conversar com a sua angústia. Esse é o recado que eu quero deixar para você. A angústia te diz alguma coisa, tem algo na sua vida que você tem que prestar mais atenção. Agora, no caso já da síndrome de pânico, aí sim você precisaria procurar um especialista, porque a síndrome de pânico, ela te paralisa, ela impede que você viva. E nesse sentido, a coisa é mais patológica do que, de repente, você ficar só sem se alimentar. O Júlio, da Vila Nova, pergunta se a angústia pode virar doença. Parece que pode, não é isso? Pode sim. Dependendo do grau dessa doença, na medida em como eu já coloquei, ela vai te paralisando, ela vai impedindo que você viva o seu presente,
ela está te adoecendo. E a Maria Lúcia, do setor dos funcionários, pergunta se a angústia não poderia ser uma falta de fé na vida e em Deus. Olha, Maria Lúcia, muito obrigada por você ter me lembrado disso. Exatamente. Quando a gente sente angústia, a gente tem que desenvolver um pouquinho a fé. Mas não é só em Deus, porque afinal de contas nós somos a imagem e semelhança dele. Nós temos que ter fé na gente mesmo. A gente não pode se tornar vítima do passado. E aí vai o último recadinho. Não importa aquilo que fizeram com você ou que deixaram de fazer com você. O que importa agora, no presente, é o que você pode e deve fazer por você. E é só com fé em você e em Deus, sem dúvida. Ok, Virgínia, muito obrigada pela participação. Obrigada, Ruth. Anderson. Que assim seja, obrigado. Assim seja.